Olá, galera. Estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Você que ainda não segue o Instagram, vai lá no @PodEvaOff, Podeva Off, né? Tudo junto. E para quem não ainda está inscrito no canal, se inscreva no canal Pod Eva. Hoje estamos aqui com Thiago Gonçalves e Larissa Andrade, um casal lindo, maravilhoso, né? Um casal imobiliário, né? Da Adão Vida Nova, excelentes pessoas, seres humanos e profissionais também. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da formação de vocês. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite, né, de bater esse papo aqui conosco no Pod Eva para a galera conhecer a história, a trajetória de vocês, que é muito bonita. Nós que agradecemos, né, amor? Primeiramente, bom dia, né? Obrigado, Marcela, pelo convite mesmo. Eu venho acompanhando já, né? Vim acompanhando o pessoal que já participou aqui, então estou muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo com você, tá bom? Meu nome é Thiago, né? Eu sou natural de Piracanjuba, interior de Goiás. Eu estou em Goiânia há 19 anos, né? Ano que vem faz 20 anos que eu me mudei para Goiânia. Eu sou graduado em engenharia civil, estou no mercado imobiliário desde 2019. Eu entrei no mercado imobiliário em 2019. Então, assim, eu peguei o início da pandemia, né? Então, o meu início dentro do mercado imobiliário foi muito difícil, né? Eu peguei onde começou tudo a fechar, né? E como todos os corretores que começam dentro do mercado imobiliário, tem ali aquelas dificuldades do início. Então, a minha dificuldade foi uma dificuldade ao quadrado, né? Eu tinha dificuldade do início e tive a dificuldade do início da pandemia, né? Então, eu falo que, assim, os meus primeiros meses foram de molde mesmo, né? Para me moldar mesmo, foi de resiliência, porque eu lembro que até lançamento do Blank foi em março, né? Bem quando começou mesmo a pandemia. A Larissa me obrigou a sair de casa de máscara, né? Porque tava todo mundo falando sobre Covid, ninguém usava máscara. Uhum. E eu lembro que eu cheguei no lançamento de máscara e tava só eu de máscara. E aí, o pessoal ficou assim, todo mundo ficou me olhando assim, pensando, será que esse cara tá doente? Só que não, eu tava... Tanto que na outra semana, baixou o decreto da obrigatoriedade de usar máscara. Uhum. Então, aí todo mundo começou a usar máscara, mas eu lembro de chegar Sim. no plantão e todo mundo ficar me olhando assim, ó, com medo de mim, sabe? Então, eu comecei o meu início no mercado imobiliário foi bem o início da pandemia mesmo. Uhum. Eu achei que você tinha mais tempo de mercado Não. imobiliário. O que você fazia antes? Então, como eu disse, né, eu sou graduado em engenharia civil, porém, eu sempre trabalhei com vendas, né? Ah, sim. Então, antes de entrar para o mercado imobiliário, a minha última experiência foi com venda de veículos. Eu Uhum. cheguei em Goiânia em 2005, eu trabalhei no restaurante em 2006. Eu lembro que eu vim de Piracanjuba e eu tinha dinheiro para me manter por 3 meses. Tinha um pessoal, um amigo meu que morava aqui em Goiânia. Eu perguntei, né, quanto que era a despesa mensal dele. Ele falou, olha, Thiago, eu gasto cerca de, isso em 2005, eu gasto cerca de R$ 1.000 por mês. Com aluguel, com despesas, tudo. E eu tinha R$ 3.000. E eu fui, né? Foi bem um período que eu estava com tudo organizado já para ir embora para os Estados Unidos em 2005. 2004, 2005 eu estava com tudo pronto para ir para os Estados Unidos. E aí eu tive que abortar a missão porque a minha irmã voltou para casa dos meus pais, né, com 2 filhos pequenos. E a minha mãe, né, morava eu, minha mãe, meu irmão. E a minha irmã se divorciou e voltou para casa da minha mãe. E aí eu falei assim, cara, eu vou ser muito covarde se eu for embora para os Estados Unidos agora e deixar esse pessoal aqui nessa situação. Só que eu também não queria ficar em Piracanjuba, né? Uhum. Eu amo Piracanjuba, mas eu vi que eu não tinha para onde crescer, né? Eu queria mais. Então, eu peguei e vim para Goiânia, né? E aí eu trabalhei 1 ano na tribo, eu saí. E legal que eu vim para Goiânia, eu falei, ó, eu trabalho de qualquer coisa, menos de garçom. Porque dos meus 13 aos meus 18, eu trabalhava de garçom em Piracanjuba. Cansou. Então, assim, eu trocava o dia pela noite. Marcela, Entendi.
Eu trabalhava à noite. Vocês já se conheciam? Não. Como que foi? Conta a história de como vocês se conheceram. Eu trabalhava de noite e estudava de manhã. Eu encontrava com os meus colegas pulando o muro da escola. Eu pulava o muro para entrar, porque eu chegava atrasado, porque como eu trabalhava à noite, eu perdi o horário do colégio e eu chegava atrasado na escola. Fechava 7h15 o portão. Então eu encontrava com eles, eu tentando entrar na escola e eles tentando sair da escola. A gente encontrava em cima do muro. Sabe? É bem isso. Era. Então, assim. E aí eu vim pra Goiânia e falei: eu não trabalho como garçom. Eu fiquei procurando emprego, não consegui até aparecer uma oportunidade como garçom. Eu trabalhei como garçom na Tribo do Açaí por 1 ano. Olha só. Da Tribo do Açaí, eu fui trabalhar como vendedor de carro. E aí, resumindo, eu trabalhei de 2006 até 2014 vendendo carro. E aí eu tive uma ilusão aí, eu ia para o Rio de Janeiro trabalhar com venda de shampoo. A gente ia incluir uma marca lá no Rio de Janeiro. E aí não deu certo, eu voltei. Aí eu vim trabalhar com venda de produto veterinário. Trabalhei até 2017, call center, vendendo produto veterinário. Gente, mas já foi Saí, coisa, hein? eu já vendi muito. Então, aí de 2017 eu saí, e aí trabalhei de Uber, motorista de Uber, trabalhei com venda numa loja de decoração. E aí em 2019 eu voltei a vender carro. Aí eu vendi carro o ano de 2019 inteiro. E aí no final de 2019 eu vim para o mercado imobiliário. Entendi. A Larissa veio depois. Você que trouxe a Larissa Correto. para o mercado imobiliário. Sim. E como que foi a história que vocês se conheceram primeiro? Pode contar, meu bem, sem vergonha. Marcela, nós nos conhecemos no Festival Vila Mix. Ó! Tá vendo? Eu estava afastada da igreja, que eu sou cristã. Uhum. Fui criada num lar cristão. Então, assim, nunca tinha frequentado esse tipo de lugar. Foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Tá vendo? Esse show Ela valeu, foi, né? Ela foi me encontrar. Ela foi me encontrar, Marcelo. E aí, entre idas e vindas, né, meu bem? Tanta gente que a gente conhece, que a gente vê num lugar desse, né? A gente se viu E se agarrou. Se agarrou, todo mundo sabe. Sabe quando você passa assim, Marcelo, olhando um pro outro assim, do nada, lá, foi meio assim, né? foi. Foi desse jeito mesmo. E aí, eu falei, opa! Que né? peixão é esse? Aí a gente não se desgrudou mais. Nós não nos desgrudamos São mais. quantos anos juntos já? Esse ano faz 10 Faz 10 anos, em setembro. É. E em setembro nós fazemos também 7 anos de casados. Nós temos, assim, que o início do nosso namoro foi o dia que a gente se conheceu. Sim, porque a gente Porque, não... assim, nós nos conhecemos dia 14/9/2014, né? E dia 15/9/2014 a gente já estava grudado. E desse dia para frente, a gente já não desgrudou mais, Sim. né? Nós tivemos alguns percalços no meio do caminho, a gente brigava muito. E aí nós nos casamos em 16 de setembro de 2017. Então, praticamente 3 anos depois que a gente conheceu, a gente casou. Então, a gente faz 10 anos que a gente se conhece, em setembro, e 7 anos de casado, né, meu bem? Uhum. E, assim, a gente teve alguns términos, né? Foi? E aí, foi. Aí, no último término, acho que a gente terminou uns 3 vezes, né, amor? 3? Sempre ciúme nas nossas brigas. E aí, Como que dessa eu fico última... ciúme com uma mulher bonita dessa? Aí, dessa última vez, eu falei pra ele que eu não queria ver ele nunca mais na minha vida. Ixi. Nunca mais, não queria. E nós estávamos na mesma igreja, a gente frequentava a mesma igreja. Então, a gente se via todo domingo, toda quarta-feira, tudo que tinha dentro da igreja a gente se via, né? E eu nunca, assim, quando nós terminamos, eu não queria outra pessoa, porque eu ainda era apaixonada por ele, né? Não fui atrás de outra pessoa. Mas aí, o que aconteceu? Voltamos, e quando nós voltamos, eu falei pra ele, eu falei, olha, é a última vez que nós vamos voltar. Se tiver crise de ciúme de novo, eu simplesmente vou desaparecer da sua vida. E, assim, não vou te dar explicação. Você já vai saber o que é. E Funcionou. isso foi em 2016. Eu falei assim, e tem mais uma.
Em 2017 eu vou casar. Pode ser com você ou pode ser com outra pessoa. Você decide. E nós casamos em 2017. Olha que legal. E você passou por todo esse processo e essas adversidades. Você enfrentou junto com ele o processo, né? Sim. Esteve com ele nos momentos difíceis também. Fala um pouco aí das adversidades que ele teve. Parece que você fazia marmita para ele esquentava no sol a marmita para ir para o trabalho. Conta um pouco do começo aí de vocês. Sim. Marcela, quando nós casamos, nós tínhamos 3 móveis dentro da nossa casa. Era a cama, que foi ganhada. Não, geladeira. agora a cama era a caminha que eu tinha, parecia uma tábua. Nossa, foi mesmo. A gente ficou uns meses nela e depois nós ganhamos outra. A geladeira que ele tinha e a máquina de lavar que ele tinha. E aí nós alugamos um apartamento que tinha armário, que tinha fogão cooktop, né? E aí a gente não tinha filho, né? A gente foi... Aí a gente tinha televisão, né? E aí a gente tinha um colchãozinho que a gente colocava e ficava assistindo. Vida de casado de novo, né? Netflix, recém-casado. A gente ficava em frente à televisão o tempo inteiro. Assistindo Netflix, né? Aí, eu não trabalhava na época, porque... Não, eu trabalhava na época. Nós casamos em setembro, eu fui demitida em dezembro. Eu ainda trabalhava. Eu era fisioterapeuta na época. E aí, eu fui demitida em dezembro. E aí, em janeiro, eu engravidei. Nossa. Foi muito rápido, porque eu tirei o meu remédio assim, hoje, com 3 dias eu engravidei. Que loucura! Foi muito doido. Na verdade, quando nós nos casamos, eu não ganhava bem, né? Quando nós nos casamos, eu estava trabalhando Na Champion. eu vendia produto veterinário, né? Por telefone. E aí a gente falou, vamos juntar o meu salário com o seu, né? E a gente casa, a gente vai começar a vida. Só que aí, com 3 meses, ela foi demitida. Sim. Meu Deus. Aí eu perdi a renda dela para complementar o salário. Em janeiro, ela descobre que o Gael tá grávido. Que o Gael tava vindo, né? Ela descobre que tava grávida. Ou seja, eu perdi uma receita e entrou uma despesa. Sim, né? e ninguém ia contratar grávida. É verdade. Ninguém vai contratar grávida. Né? Não dava para me esconder. Né? Ninguém ia contratar. Então, eu já fiquei sem trabalhar. Ficava em casa. Aí, o Gael veio. O Thiago foi... Aí, nós fomos mobiliando a nossa casa aos poucos. Compramos uma mesa. Nós ganhamos um sofá. Mas, assim, tudo muito simples. Mas, Marcela, quando nós casamos... nós tivemos até muitas pessoas criticaram a gente, porque falavam muito pro Thiago, você não vai conseguir tratar a Larissa. Porque a Larissa é riquinha, a Larissa é patricinha, e não sei o quê. E o Thiago, Marcela, ele tinha um Palio. Multicolor. Um Palio 94. Que cor que era aquilo? Ele era roxo, mas tinha vários tons de roxo, Isso, sabe? eram 50 tons de roxo, entendeu? Era o Palio E dele. ele estragava sempre. A Larissa me jogava empurrar. Não, sempre não, era só quando a gente tava nele, né, meu bem? Era, só quando ele tava funcionando. E aí, assim, eu sabia o que o Thiago tinha pra me oferecer. Só que eu falei pra ele, amor, nós vamos construir a vida juntos. Aí eu tinha um carro melhor, era um Palio também, só que era um Palio mais novo. Então, assim, tudo que a gente ia fazer, a gente fazia no meu carro. Só que ninguém acreditava na gente. Olha só. Ninguém, as nossas famílias. A família dele, então, a mãe dele falava, Thiago, você não vai dar conta. Sabe? A Larissa eu morava dentro dos Jardins Madrid. Né? Patricinha, morava com condomínio fechado. E eu morava num barracão no fundo, tinha um carro caindo nos pedaços. E eu falei pra ele, não, meu bem, eu tô de mão dada com você. Olha Nós vamos construir juntos isso aí. E eu nunca tive medo, Marcela. Nunca tive medo. Sabe? E aí, nós fomos construindo a nossa vida. O Gael chegou. O Gael, no meu 8º... Eu tive uma gravidez tranquila. No meu 8º mês, nós tivemos algumas complicações. Eu tive que ficar de repouso. Minha pressão ficou muito alta. O Gael não cresceu na minha barriga. Ele nasceu com 1,5 kg. De 9 meses, ele nasceu com 1,5 kg. Aí, nós descobrimos que ele tinha só um rim.
Ele ficou na UTI 15 dias. Com 4 dias que ele estava na UTI, eu tive pré-eclâmpsia pós-parto. Meu, Deus. quase morri. Minha pressão foi a 24/19. E isso, o Thiago trabalhando de Uber. O Thiago não tinha cabeça para fazer viagem de Uber. E eu ficava preocupada. Eu falava, gente, o Thiago não vai dar conta de dirigir. Eu ficava com medo, assim, sabe, você dispersar ali no trânsito. Eu tinha esse medo. Só que eu não falava nada, né? Era aquele momento, assim, de tensão do casal. Eu ficava com medo de falar para ele e ele não queria compartilhar o que ele passava lá fora comigo. E aí eu fiquei internada. Aí deu tudo certo, o Gael saiu. Ele conseguiu ganhar peso, foi melhorando. Marcela, foi um desafio muito grande pro Gael ganhar peso, sabe? Até por causa da questão do rim dele. Depois, com 6 meses, como ele ainda não tinha ganhado peso, eu amamentava o Gael 1 hora sim, 1 hora não. Não tinha O Gael jeito. com 6 meses tinha 2 quilos. Nossa Ele não Senhora. ganhava peso. Não, e hoje ninguém fala que ele é um menino assim, Sim. grande, Grande, saudável. esperto. Sim. E aí, com 6 meses, que foi a introdução alimentar, a médica falou, não, tem algo errado. Aí nós fizemos exames e descobrimos que o Gael provavelmente deve ter nascido com infecção urinária. E aí você pensa, o Gael com um rim já nasceu com infecção urinária. Ficamos doidos, né? Aí já procuramos uma nefro, que ele faz acompanhamento. Toda vez que ele tem febre, a gente tem que levar ele na nefro para ver se o rim dele sofreu alguma coisa, se tem alguma fissura, eles falam fissura, né? Mas assim, hoje o Gael é super saudável. Ainda está um pouco abaixo do peso da linha normal, mas ele tem uma vida saudável. Eu não procuro também ficar dando muita vitamina, eu procuro não dar muito remédio pro Gael para não sobrecarregar o rim dele, né? Mas assim, aí o Thiago com o Uber, você pensa, esse tanto de despesa, Meu Deus. Isso né? em 2018, né? Sim, Quando o Gael- sim. Aí em 2019 já começou a pandemia. Aí, 2020 começou a pandemia. Ah, é. Início de 2020. sim, 2019 foi quando a gente apertou, né, amor? Que a gente apertou mais. Ah, meu bem, eu tô apertado desde 2005, quando eu vim pra Goiânia. Marcela, teve uma fase. Quando o A Thiago mais entrou na. apertada foi o início de 2020, Marcelo. Foi. E assim, eu não posso deixar de exaltar e engrandecer o nome de Deus aqui, porque foi cuidado dele mesmo o nosso 2020, né? Porque eu saí da concessionária, eu fui despedido da concessionária em novembro de 2019, e foi quando eu fui para Adão, né? Foi quando eu entrei para o mercado imobiliário, novembro de 2019. Então, eu tinha um dinheirinho que dava para manter por igual, né? Sempre quando eu vou contratar algum corretor, eu falo, tem dinheiro para se manter por uns 3 meses? Porque eu aprendi isso com o gerente que me entrevistou lá em 2019. Então, eu tinha um dinheiro para me manter por uns 2 meses. Só que eu não vendi. E assim, não foi por falta de trabalho, né? Porque eu trabalhava muito, 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 muito. Né? A questão da marmita, né? Eu morava lá no Eldorado, eu pegava o carrinho, colocava uma tenda dentro, junto com a mesa, um banquinho, Faixa. as faixas, eu tocava lá pro Alphaville, de frente ali o posto do Alpha Mall, eu armava a minha tenda lá, né? Então eu ficava lá. E aí, como a Larissa fazia minha marmita na noite anterior, ela colocava na geladeira, assim, o sol não esquenta uma comida igual esquenta uma panela no fogão. Mas eu colocava no sol para ela, para perder um pouco do frio da geladeira, né? Pra não comer gelado. Só para não comer gelado, para comer ela morna, né? E pra economizar o dinheiro dele ir pra um restaurante. Não, então eu fazia assim, eu ia pra lá, quando eu tinha plantão à tarde, eu chegava lá por volta das 6, 6:30 para pegar o fluxo do Portal do Sol, do Alphaville, dos Jardins, colocava a marmitinha lá em cima do banco. E eu ficava lá esperando passar o cliente, né? E aí eu tinha que ir pro plantão à tarde, às 13. Então eu almoçava, ia pro plantão, deixava a tenda armada. Eu ficava no plantão, saía do plantão, voltava lá no Alphaville, pegava a tenda, colocava dentro do carro, ia pro Eldorado. E aí quando eu tinha plantão de manhã, eu ia lá no Alphaville, armava a tenda, deixava a tenda armada, amarrada para não ventar e levar a tenda, e ia pro plantão. Aí eu ficava no plantão até na hora do almoço, voltava para a tenda e ficava até 7, 8 horas da noite para esperar o fluxo do pessoal retornando para os condomínios.
e armava minha tenda e ia embora. Então, isso foi assim, o início de 2020, eu fiz a minha primeira venda em abril, né? A minha primeira venda foi aquela do que eu deixei o computador no posto. Já viu falar? Você não sabe dessa história? Não sei. Não, o que que aconteceu? Eu fui para um atendimento em abril, né? E aí eu parei no posto para abastecer e eu coloquei R$ 30 de combustível. E aí, na hora de pagar, eu não tinha o dinheiro. Só que assim, não foi porque eu agi de má fé. Eu achei que eu tinha o bendito dos R$ 30 na conta. Eu passei o cartão, não tinha. E aí o cliente já estava indo lá pro condomínio. Eu ia mostrar um Jardins Parma. E aí eu lembro, como eu formei em engenharia civil, quando eu saí da faculdade, eu fiz alguns projetos e eu precisava de um computador bom para fazer os projetos. Então eu comprei um computador bom. E aí eu peguei o meu computador e falei pro rapaz do posto, falei assim, fica com o meu computador, penhorado aí, à tarde eu volto aqui, pago os 30 e pego o computador. Aí ele deixou, Marcela. Aí eu lembro que debaixo da estrutura do posto, ali chegando na BR, eu falei assim, senhor, até aqui o senhor não faltou. O senhor nunca faltou comigo. Porque a gente já vinha muito apertado, né? Eu tinha dinheiro para manter até fevereiro, isso era abril, né? Eu até sou muito grato à família da Larissa, às tias dela, que nos ajudou muito. Eu, assim, eu tava lá, a tia dela ligava, meu filho, vê se chegou R$ 1.500 aí na sua conta. Tocava, o pessoal da portaria ligava, falava assim, ó, fulana tá aqui. Chegava a tia da Larissa lá com as compras que ela tinha ido no supermercado e feito e levado pra gente, né? Então, assim, a família da Larissa me ajudou muito. E aí, esse dia do computador, eu deixei o computador, orei debaixo da cobertura do posto, né? Falei, Deus, não vai ser isso aqui que vai me fazer desistir. O senhor não me abandonou até aqui, não vai ser agora, né, que o senhor vai abandonar. Mas eu confesso que, assim, eu fui atender, aí eu liguei pra minha mãe chorando. Porque um homem de 33 anos, tipo, eu não tinha R$ 30 na conta. E eu tinha uma mulher, um filho pequeno, Gael tinha 1 ano, né? Gael tinha 1 ano. Pensa se era um leite que precisava comprar. Eu não tenho R$ 30 para comprar um leite pro meu filho. Então eu liguei para minha mãe chorando. Falei assim, mãe, aconteceu isso, eu não preciso de R$ 30. Isso minha mãe lá em Piracanjuba, né? Eu não queria passar essa bronca para Larissa. E aí minha mãe correu, pegou a motinha dela, né? Foi lá no centro, depositou os R$ 30. Enquanto isso eu fui atender o cliente. E eu cheguei lá, esse cliente eu tinha pego ele numa ação em janeiro, dezembro, Jardins França. Eu lembro dele falar assim, ó, esse aqui eu não dou conta de comprar, mas eu quero uma casa lá no Jaó. Aí eu corri, arrumei casa, e ele falou assim, Thiago, não vou comprar casa, não vou comprar nada agora. Normal de cliente, né? Não vou comprar nada agora. E aí em abril ele me ligou, ele falou assim, Thiago, eu quero um lote no Canedo, lá no Senador Canedo, nos condomínios, na faixa de uns 500 metros. Aí eu olhei a disponibilidade, tinha uma esquina de 494 metros. Marquei com ele, eu cheguei lá nesse dia, e ele com a cara fechada, né? E a cara fechada. E eu falei, não vai ser essa cara fechada que vai me colocar medo. Levei ele no lote. Ele olhou o lote e tal. Falei, não, eu vou comprar esse lote. O lote é meu. Foi minha primeira venda, né? Como o senhor pretende pagar? Ele, não, eu vou pagar à vista. Aí eu falei assim, meu Deus. Não tinha chegado nessa parte, né? Foi minha primeira venda. Aí eu liguei pro meu gerente, né? Falei, ó, me manda os documentos. Eu sabia mais ou menos o caminho. Falei, me manda os documentos. E aí eu liguei pro meu gerente, o Iris, que hoje é diretor lá na Down Talent. Aí eu falei, ó, Iris, aconteceu isso, tive que deixar meu computador. Nisso minha mãe depositou o dinheiro, eu passei lá e peguei o computador. E eu lembro dele falar assim, olha, hoje é ruim, né? Hoje é uma situação muito ruim. Mas isso lá na frente você vai lembrar e rir, mas vai servir para motivar outras pessoas. E de fato essa história... o Manuel verdade. sempre ia falar assim, conta a história aí do computador. Toda vez que o Manuel vai me chamar no evento, ele fala, ele fala, esse cara deixou o computador. Bem de orado. fato, na minha primeira venda, o meu computador foi que me salvou, sabe? E eu tive para desistir quando eu comecei. Nesse mês, quando começou a apertar. Mas Deus foi tão bom, assim, que ele foi levantando pessoas. Eu lembro de estar lá na tenda, e aí um amigo meu, das antigas mesmo, o Elison, ele chegar lá, conversar comigo, tirar R$ 300, me dar e falar que, ó, isso aqui é para você passar a semana de combustível, de almoço. Então, assim, Deus cuidou perfeitamente de mim nesse período, sabe? E aí eu comecei a vender, né? Então, a história da marmita foi nessa verdade. época. Nessa época. É muito verdade, Foi muito Marcelo. assim, Nossa. e
foram momentos muito difíceis, né? Nessa época, a Larissa estava passando por um problema de São saúde histórias de inspiração que motivam outras pessoas. Você passa diversas adversidades que vocês enfrentaram e superaram todas elas, né? Não, e início de 2020, na verdade, quando deu 1 ano de vida do Gael, a Larissa deu depressão pós-parto, né, meu bem? Uhum. Então, assim, por mais que eu já estava passando toda essa dificuldade financeira, eu ainda tinha a Larissa com depressão pós-parto em casa. Nossa. Então, assim, foi um mix de provações, assim, ó. Mas hoje, né, olhando para trás, eu vejo que tudo foi para exaltar mesmo o nome de Deus na nossa vida, sabe? Porque se não fosse ele, né, meu bem? Se não fosse ele, eu não sei. Então, A gente vê, mental. Marcela, que é propósito, sabe, nas nossas vidas. Porque a gente já ajudou casais com essas histórias. Por exemplo, eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu dinheiro. E eu fiquei em casa com o Gael. Aí eu adoeci. Eu tentava não passar. O Thiago já estava com problema no trabalho. A gente não tinha dinheiro nenhum na conta, Marcela. Já aconteceu, eu cantava na igreja, de eu estar escalada e eu não ter dinheiro para colocar combustível no meu carro. E aí eu falar para Deus assim, eu orar, eu falei assim, Senhor, não dá para me desmarcar com o pessoal da equipe de louvor em cima da hora. O que eu vou fazer? E aí tomar banho pensando assim, vai dar certo. Vai acontecer alguma coisa. Aí eu tomava banho, arrumava o Gael, eu recebi uma ligação, Larissa, acabei de depositar R$ 50 na sua conta para você abastecer seu carro. Exatamente. Eu ficava assim, sem entender, sabe? O cuidado do Senhor com a gente. A história das minhas tias chegarem lá em casa com aquele tanto de comida. E nessa época, Marcelo, como eu estava em casa, eu tinha um cuidado muito grande com a alimentação, tanto do Tiago, que ficava o dia todo fora, quanto do Gael. Então, assim, eu fazia muita verdura. Era uma marmita, assim, boa. Sabe? Uma marmita, né, amor? Com muita vitamina D Isso, ainda, com pessoal. muita vitamina. Isso, com muita vitamina. Então, assim, e o tempo todo, o tempo todo ali cozinhando, cuidando do Gael, eu falava, eu orando, em oração, falava assim, Senhor, que essa comida aqui possa sustentar o Tiago. Senhor, me ajuda a não passar essas coisas para o Tiago. Porque esse dia dos R$ 30, eu lembro que eu tinha saído da igreja, eu tinha ido para casa de uma tia minha almoçar, porque o Tiago ia fazer plantão o dia todo, e o Tiago me ligar. E eu não tinha dinheiro, Marcela, para dar para ele. Eu não tinha esses R$ 30. Meu Deus. Né? Porque era nosso Nossa, dinheiro. Eu não tinha. Então, por isso que ele não pediu dinheiro para mim. Porque eu não tinha também. Sabe? E aí, eu lembro de eu ir pro quarto e eu chorar. Eu falava, Senhor, não é possível. E eu já estava estressada com essa história da corretagem. Porque eu falava assim, não vai dar certo. Eu penso, não, nunca falei isso pro Thiago, mas eu pensava, não vai dar certo. Né? Até onde que nós vamos chegar com isso? Eu pensava desse jeito, sabe? E eu não tinha visão, Marcela, que tipo assim, a gente vender imóveis, que é algo assim, um valor alto, a gente poderia vender todo mês ou vender mais de um imóvel. Eu não tinha essa noção. Eu pensava assim, gente, como que a gente vai fazer? O Thiago vai vender um agora, depois daqui 6 meses. A visão que eu tinha era essa, né? E aí depois o Thiago pegou a primeira venda, a gente pega confiança, né? Vai vendendo. Mas foi assim, muito desafiador pra gente. E aí eu adoeci. Eu já tinha feito um tratamento anterior. Eu faço tratamento para depressão desde dos meus 20 anos de idade. São 20 anos de tratamento. E aí, quando eu ganhei o Gael, eu tava de alta. Foi a primeira vez na minha vida que eu recebi alta de medicação. Só que aí, devido, acredito, sim, da pressão, do que aconteceu com a gente, comigo, né, do meu pós-parto, como é que foi, aí, como se diz, a depressão voltou, entendeu? Fica mais sensível, né, os Sim. hormônios. Não, e assim, como eu tomei medicação muito tempo, Marcela, o que acontece? O meu organismo, ele não conseguia mais funcionar sozinho. Por quê? O meu remédio, ele me dava alegria, ele me fazia dormir, ele tirava o meu estresse. Né? Isso, Você ele me tirava. dependência. Exatamente, ele tirava meu estresse. Então, tudo que eu precisava me esforçar, o que todo mundo da face da terra se esforça para não estressar e tudo, o remédio fazia por mim. E aí eu fiquei sem isso, aconteceu tudo isso.
o meu organismo, ele mandava outros sinais em mim. Mandava doença, mandava herpes, mandava... eu tive pelagem no cabelo. Eu tive pelagem, eu fiquei careca em várias partes, assim, Começou do a meu cair. cabelo. No aniversário de 1 ano do Gael, eu lembro de eu estar escovando aqui minha franja, e eu fazia assim, eu olhar assim, Jesus, cadê minha franja? Não tinha cabelo, sabe? Perdeu muito cabelo. Perdi muito cabelo, e eu tinha as pelagens, assim, sabe? E aí o meu organismo, ele ia fazendo isso comigo, ele ia me... Mostrando sabotando. sinais. Ele ia me sabotando. Tipo, uai, mas como assim a Larissa tá sem remédio? Não, tá errado. E aí, você pensa você ter que lutar contra o seu próprio corpo. É muito difícil. E como Muito que difícil. foi esse processo em que você, de cura? Você chegou a se livrar dos remédios? Sim. Conta pra gente. Marcela, eu desenvolvi o síndrome do pânico em 2022. 22. A gente nem sabia. A gente começou a descobrir assim, a gente ia fazer compra. É 21, né, meu bem? 21. 21. Foi quando a gente foi pra Family. Sim. A gente ia fazer compra, Marcela, e aí a hora que a gente chegava nas prateleiras, eu não conseguia enxergar os preços. Eu falava, meu bem, que estranho, eu Marcela, tô nós já tonta. tivemos que sair do supermercado e deixar o carrinho com as compras, Sim, porque ela tinha a impressão de que as prateleiras iam cair em cima dela. sim. E Ela aí começava a chorar. Sim, aí eu tinha que abaixar e eu ficava com medo. Eu falava, meu bem, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. E aí Você eu não começou a dava ter conta. algumas alucinações, né? Era, Algumas era, visões. era a síndrome do pânico, Síndrome do É. pânico. né? Então, assim, eu ficava realmente em pânico. Marcela, E aí eu começava a chorar. E aí a gente não sabia o que que era. A gente achava que era só assim uma crise nervosa, né? Porque de verdade, Marcela, eu tentava passar o menos de sintomas possível para o meu psiquiatra, porque eu já estava de um jeito que os remédios não faziam efeito. Eu já tomei todas as medicações que você imaginar. Eu já Meu fiz Deus. todos os tratamentos de depressão que você falar para mim, eu já fiz. Entendeu? Então eu ficava segurando isso para mim, sabe, para não piorar a situação, mas não adiantava. Aí Meu o Deus. organismo não ajudava. E aí, graças a Deus, nós descobrimos o Dr. Leandro, que foi através de um cliente do Thiago que indicou. Ele, um psiquiatra, muito bom. Quando eu cheguei para ele, eu lembro que eu estava com 6 tipos de medicação, 6 drogas. E ele falou assim: não, Larissa, esse daqui tá anulando esse, não sei o que. Final, me deixou com 2 medicações. Eu falei: meu bem, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Minha vida inteira eu tomei 6, porque agora eu vou tomar 2. Nunca ouvi falar isso, tá errado, não vai dar certo. E Marcela, o doutor Leandro foi assertivo desde a primeira consulta. Desde a primeira consulta. Profissional, assim, incrível. Excepcional. Excepcional. Acima da média. Acima da média. Acima da média. E eu já passei por profissionais aqui da gente pagar consulta de R$1.000. Sabe? E aí, entrei no mercado imobiliário em 2022, sem expectativas. O Thiago falou: amor, vai trabalhar, porque para você ocupar um pouco a cabeça, sair de casa. O Gael já estava ficando na creche meio período. Vai, se vender, vendeu, se não vendeu, você continua, pelo menos você sai de casa. Aí eu comecei a trabalhar sem expectativa, sem pressão na cabeça, assim, se eu vender, vendi, né? Comecei desse jeito. É. E aí, eu não podia fazer ação na rua, porque os carros passando, porque era assim, Marcela, tudo que tinha alto impacto, tipo uma porta batendo, uma cadeira caindo, um carro passando, muitas coisas passando aqui do meu lado, eu tinha síndrome do É pânico. movimento brusco, Isso. barulho alto, Sim. susto. A Larissa, assim, ela agachava, começava a chorar, começava a se arranhar. A tremer. A Larissa, Aí eu a Larissa passava mal praticamente todos os dias. Meu Marcelo, Deus dia do céu. 23, eu acho que essa data nunca vai sair da minha cabeça. 23 de dezembro de 2022. Nós estávamos lá no Flamboyant, a gente foi levar o Gael pra ver o Papai Noel, né? Ver a decoração.
E a Larissa passou mal, e eu lembro assim, pensa, o dia 23 de dezembro, foi amanhã, tem 1 milhão de pessoas lá. E a Larissa começou a chorar, agachada no chão, e aí eu ajoelhei com ela, né? E o Gael do outro lado chorando também, por conta daquilo tudo estava acontecendo. Eu tinha 4 anos. E aí juntou que tanta gente assim, ó, e eu já era praticamente um especialista em acalmar a Larissa. Era. Eu carregava o alprazolam na carteira, dentro da minha carteira. Então a Larissa passava mal, o pessoal vinha e eu... Calma, pessoal. Só uma crise de pânico. Era. Eu tenho aqui o remédio. Era exatamente. Eu pegava o Porque todo mundo remédio. fica querendo ajudar. Calma, calma, calma. O que você quer que aconteceu? Eu pegava o remédio, colocava na boca dela. Falava, pessoal, 5 minutos. 5 minutos, ela acalmava e voltava ao normal. Era. A Larissa passava mal todos os dias. Era. Meu Deus do Todos céu. os dias, Marcela. Todos Esse pessoal os dias. mais antigo, tipo da Adão, que tá com a gente desde antes de 2022, você pode perguntar, você já não viu a Larissa passando mal. Já me ligaram, eu em reunião em 2022, eu já estava como gerente, o pessoal me liga, Thiago, vem aqui a Larissa começou lá na Adon Talent, vem aqui que a Larissa, acho que ela tomou remédio, acho que ela deu uma apagada. Eu chegar lá, a Larissa tá assim, ó, Meu lá na Deus. recepção, aí eu pegava a Larissa, colocava no carro, levava em casa. Então 2022, e foi um ano muito bom para mim, foi o meu primeiro ano como gestão, né? E graças a Deus foi um ano em que financeiramente foi muito bom para mim, né? Sim. Então, assim, remédio, tratamento, tudo que aparecia, A gente Sim, fazia. graças a Deus, É. o dinheiro me permitia fazer, né? O remédio não estava dando jeito na Larissa, o médico falou assim, olha, tem um tratamento que é muito invasivo, mas é bom, é o que tem de última geração para o tratamento de depressão, que eram as injeções de ketamina que a Larissa tomava assim na região da barriga. Então, eu levava ela na Pax, e eu lembro que ele falou que a injeção era R$ 980. A Larissa não queria fazer, porque ela achava caro. E eu, não, meu bem, era 12 Eu já injeções. não tinha, sabe, Marcela? Eu não tinha mais esperança nos tratamentos. Era 12 injeções. O que foi essa virada de chave? O que te livrou dos remédios, te curou? Conta essa mudança, porque hoje você melhorou. Sim, eu não tenho mais nada. Marcela, em 2022 eu entrei na corretagem e aí no final de 2022 eu estava tendo 2 a 3 crises por dia. Meu Deus. Aí eu tive que me afastar da Adão. Sim. Era impossível ir para Adão, não dava mais. Não dava. Eu não estava dando conta nem de dirigir. Sabe? Se você... Você cerceou a sua sociabilidade, a sua vida. Sim. Você parou de viver. E sim, exatamente. E assim, eu não, para mim era muito constrangedor, Marcela, passar mal no meio profissional. Entendeu? Ruim mesmo. Porque assim, são poucas as pessoas que conseguem entender isso, Marcela. Sabe? As Que pessoas. tem empatia, né? Exatamente. As pessoas, elas vão pro lado da crítica. Julga. Sabe? Julga. Eu já recebi crítica assim, é a dodóizinha da Adão. Doentinha, Sabe? né? A doentinha. Poxa, Marcela, só eu e o Thiago sabemos o que é que eu passei. Sabe? Eu não podia fazer ação na rua. No meu primeiro cliente, a minha primeira venda, eu passei mal na frente dele. Meu Deus do céu. Sabe? Eu passei mal na frente dele. A minha primeira venda foi ótima. Mas, assim, foi muito engraçada. Foi Casa Jardins, foi o Berlim, né? E aí, o meu cliente falou que queria ir lá no stand. E eu tava tranquila, porque eu tinha aqui na cabeça, se vender, vendeu. Se não vendeu, não vendeu. Aí, teve a apresentação e tudo. E ele pegou e falou assim, então tá bom, Larissa. Vê aí o que você acha. Escolhe pra mim, eu vou querer 4 unidades. 4 unidades de Casa Jardins, um cliente. Minha primeira venda. Eu não consegui. A hora que ele falou, eu passei mal na hora. Passou mal. Eu passei mal na hora. O Tadinha. Thiago tava na rodada. Eu assim, a eu minha ficava assim, gerente- ó, de longe, só olhando a Larissa, Isso. em todo lugar, não era só todo lá. lugar. Porque ela podia passar mal a qualquer momento. E eu tinha o remedinho. Uhum. Então eu ficava de olho. Quando eu via que a Larissa começava a passar mal, eu já corria. Aí a minha gerente pegou assim na minha mão assim, falou assim pro cliente, só um minutinho. E me levou lá pra fora, o Thiago já veio, Ela já sabia, né, que a Já Larissa sabia. passava mal. me levou lá pra fora e eu não consegui respirar. Aí ele foi lá pra fora, meu O cliente. cliente. Aí ele, calma, Larissa. Eu sou psiquiatra,
Mentira. psicanalista e psicólogo. Aí eu fiquei mais nervosa, Marcelo. Ele falei, chegou, né? gente, Ele chegou. Eu lembro que ele chegou. Aí eu falei assim: calma, eu sei o que que eu tenho que fazer aqui. Já tem um remédio. É. Não, eu sou psiquiatra. Tá? É. Eu falei, pô, Aí ele senhor, me abraçou e falava assim, Larissa, respira assim, assim. Aí foi me acalmando. Aí eu lembro... Nossa, Marcelo, esse meu cliente, ele é muito especial. Olha Ele só. é. Aí ele pegou e falou assim pra mim, Larissa, eu sei que o que você passa não é fácil, mas geralmente pessoas que têm síndrome do pânico são as pessoas que têm um coração melhor nesse mundo. E eu chorava, eu falava, como que o senhor fala um negócio desse pra mim? Aí na minha cabeça, o que é que eu tava pensando? Ele não vai mais comprar. Depois vou comprar com uma mulher desequilibrada dessa, né? E assim, hoje somos amigos. É a empatia, né? Isso, É porque exatamente. ele era uma pessoa que tinha um entendimento para ter um olhar de empatia. Sim, e ele, assim, ele é uma pessoa incrível em todos os sentidos. Em todos os Olha sentidos, só. sabe? E aí, Marcela, eu me afastei no final de 2023 e eu fiquei internada em casa. Internada em casa. Comecei a fazer essas injeções de ketamina, não fizeram efeito. Não fizeram efeito. Voltamos lá no médico, o médico coçou a cabeça, falou, tipo assim, o que que eu vou fazer agora? O médico é Porque uma referência em Goiânia, né? Não porque, sabia o assim, que Marcela, fazer. Não sabia. o tratamento que eu tava fazendo não tava bem de ponta. Era um tratamento, assim, todo mundo melhor. Junto à ketamina, ela tava tomando Canabidiol. canabidiol, sabe? Meu Eu trouxe Deus. canabidiol dos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Eu trouxe o canabidiol dos Estados Unidos, É. né? Um Meu frasquinho Deus, assim sim. custava R$1.300. Não tava dando efeito. E aí, Marcela, eu peguei e eu tava desesperada. Eu já tentei me matar várias vezes. Meus braços estão, ó, eu tenho cicatrizes sabe? O meu filho, ele sabia que eu tava passando mal, ele falava assim, mamãe, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Ele sabia onde estava o meu remédio. Ele fazia exatamente igual o Thiago, Com 4 anos. com 4 anos. Olha E só. aí, eu ficava internada. Eu já esqueci de dar comida pro Gael, quando eu estava em casa. Esqueci de dar comida pro Gael. Pra mim, eu tava sozinha em casa. Não interessava se o Gael tava lá, se o Thiago tava lá. Eu tava sozinha, eu tava deitada. E aí, eu peguei e eu sou cristã, igual eu falei no início. Eu falei pra Deus assim, a gente sabia, a nossa igreja tava numa série de conferências e vinha um pregador pregador de referência. Eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. Porque se o Senhor não me curar agora, eu nunca te pedi desse jeito. Se o Senhor não me curar agora, eu vou tirar minha vida. Eu cansei, não tenho mais amor pelo Gael, não tenho mais amor pelo Thiago. Eu não tenho amor a mais nem na minha vida. Aliás, se eu tirar minha vida, eu acho que vai ser mais fácil pro Thiago. Vai ser mais fácil pro Thiago e vai ser menos uma preocupação na vida dele. Porque a minha família ficava assim doida, sabe, Marcela? Era uma pressão. O tempo Nossa inteiro, o Senhora. tempo todo. Quem ficava perto de mim ficava pressionado. Era uma tensão, porque qualquer momento você podia Tensão. passar Sim, mal. Correto. sim. É E sinal de assim, alerta. podia esperar que eu ia passar mal. Entendeu? Podia esperar que eu ia passar mal. E aí, no dia desse culto, dia 2 de março de 2023, fomos para a igreja e aí eu com isso na cabeça. Eu falava, Senhor, hoje é a minha última chance. Se o Senhor não fizer, eu vou fazer. Se o Senhor não fizer, eu vou fazer. E assim, eu não estava fazendo de vítima, Marcela. Eu não estava, assim, tipo assim, brincando com Deus. Eu estava falando sério, porque o Senhor conhece meu coração. Sabe? E aí eu fui curada. O pastor orou comigo. Tinha 1 milhão de pessoas na igreja. E aí o pastor estava sempre do lado de lá da igreja, eu estava daqui. Eu sabia que se eu fosse lá na frente, eu ia passar mal, porque tinha muita gente lá na frente. E eu falei pro Thiago, me leva lá. Fomos. E aí ele veio, eu não vi ele orando por mim. O Thiago fala que ele colocou a mão na minha Marcela, cabeça. E foi assim, ó. Ele falou assim: Deus tá me falando que hoje, aqui nessa noite, mortos ressuscitarão. E quando fala morto, não é Eu só não lembro morto de disso. corpo, né? Eu acho que morto na vida. Sim. Né? A Larissa tinha praticamente uma vida morta. É. E ele veio, né? E eu lembro dele colocar a mão na cabeça da Larissa assim. E ele orou com ela assim. A Larissa pegou e caiu no chão. A Larissa caiu no chão. E eu agachei com ela, como eu sempre fazia. Até mesmo que tinha muita gente, o pessoal não pisar. E ela chorando. E a Larissa pegou e levantou. Né? Aí eu falei assim, ela, vamos embora?
Eu falei, não, meu bem, vamos esperar pro pastor vir aqui, eu vou contar o seu problema para ele, eu vou te apresentar, vou pedir ele para orar. A Larissa falou assim, não, meu bem, eu fui curada. Foi. Aí eu já tava... Eu já não Exausto. acreditava mais de verdade, sabe? Eu não tinha mais, eu nem conversava mais com Deus de tanto que eu já tinha pedido. Para você ter uma ideia, uns 10 dias antes, eu dei um dinheiro para uma mulher na rua e ela falou assim, ela começou a chorar, falou que eu era um anjo e tal. E eu falei assim, olha eu, cristão, convertido, né? Eu sei que eu tenho livre acesso com Deus. Eu falei assim, você vai falar com Deus? Você vai agradecer por eu ter te dado esse dinheiro? Ela, não, é claro que eu vou e tal. Aí eu falei assim, então fala para ele que quem tá te ajudando é uma pessoa que tá tentando falar com ele tem muito tempo, só que não vê resposta. Ele não fala comigo desse jeito. Eu falei desse jeito para ele. Então assim, eu não acreditava mais. Então a Larissa falou assim, meu bem, vamos embora. Foi. Eu fui curada. Eu falei, não, meu bem, mas vamos esperar, deixa eu te apresentar a pastora Larissa. Então, meu bem, eu fui curada. Desse jeito. Foi desse jeito, Marcelo. Foi um Simples milagre, assim. sabe? Mas E você aí- acreditou também nessa cura. Sim. Eu acho que também foi a intervenção, A fé. a fé, a Exatamente. intervenção do fé. pastor, mas a sua fé É, também. não, a o pastor fé. foi usado. É, Quem o curou a pastor Larissa foi foi- Deus. é. Ele Uhum. usou o pastor para liberar a cura sobre a vida da Larissa, né? Pastor nenhum tem dom. E engra- Tipo assim, ó, não, você quer ser curado, eu vou te curar. Não, É. foi Deus através dele. Né? Nós acreditamos que Deus usa ele para ser um canal Exatamente. de cura na vida das pessoas. Sim. Então ele E nesse dia, Marcelo, eu já tinha tudo programado na minha cabeça. Senhor, o senhor vai fazer isso, isso e isso. Querendo dar ordem para Deus. Aconteceu tudo diferente do que eu tinha pedido. Mas assim, eu fui curada. E Marcela, a minha vida transformou. Você pode perguntar, o Tiago, pode perguntar quem eu era antes e quem eu era depois. É. Nós voltamos lá no psiquiatra, ele ficou sem entender o que tinha acontecido. ele falou assim, como assim curada? É. Não, doutor, vamos tirar os remédios. Ele, não, mas vocês vão... Sim. Aí fez um desmame, né? Foi. Mas olha para você ver. Ele, só um minutinho, amor. Ele falou assim, Larissa, vamos continuar com uma medicação por mais 6 meses, porque a literatura fala que quem já tem uma depressão igual a sua precisa, falei, doutor, para prevenir. Eu falei, doutor, como que a gente previne uma coisa que não existe mais? Aí ele olhou assim para mim, Ele não você tá acreditou. certa. Ele ficou sem acreditar. Ele falou assim, ó, você se importa se eu compartilhar Foi. com a minha esposa, que é psicóloga? E outra coisa, o dia que esse pastor for lá na sua igreja, você me convida para ir? Desse jeito. Foi. Ele falou. Ele ficou embasbacado, embasbacado. Essa foi a expressão dele. Ele assim, olhava assim pra gente, tipo assim. Nós Não tô lemos a acreditando. Bíblia, a gente sempre vê falar sobre milagre, né? A Bíblia, ela cita ali vários milagres. Só que assim, a gente conhecia milagre de ler, De ouvir falar. de ouvir falar. Nós vivemos um milagre, né? Hoje eu posso falar, foi de fato um milagre que aconteceu com a gente. Sim. Então assim, igual Jesus quando esteve na Terra foi lá e ressuscitou e Eu curou. tive uma experiência Larissa, parecida aos 13 A anos. Larissa foi curada. Aí quando você chega, faz um trabalho espiritual, chega curada, eles não conseguem entender. Não consegue. Tanto que a gente conta as pessoas assim, mas não, tem que viver, sabe? Não Tem consegue. que viver. Porque a gente sempre fica assim, mas teve alguma coisa. Mas não, porque tudo que o dinheiro Existe comprava. muito mais do que além da matéria. Nós somos Tu- corpo, alma e espírito, né? Então existe um mundo espiritual também. Muita gente não acredita, mas existe. Marcelo, e uma coisa que eu costumo falar, o nosso Deus, ele é especialista em deixar o ser humano bobo. Assim, É o verdade. que aconteceu? É. Sabe? Mas hoje, até mesmo a própria ciência começa a estudar Exatamente. esses fenômenos, estudar a espiritualidade de uma forma mais científica, tentar entender como que acontece todo esse Mas- processo. Exatamente. Deus não, eu acho que assim, Não tem como não ser tem como explicado. entender, né? Não tem como ser Tem uma explicado. música que fala, né? Não dá pra entender Deus. Deus é perfeito, sabe? Hoje eu vejo que tudo que E aconteceu, a Marcelo, vida de vocês foram transformadas demais. E eu acho que também se deve toda essa fé a Deus, como vocês buscam também. Acho que ninguém vive sem Deus, né? Tudo é Não. Deus. quando eu falo que não dá pra entender Deus, olha só, eu acho que Deus hoje, né, nós estamos em 2024, eu acho que lá em 2014, quando a Larissa me conheceu lá no Vila Mix, porque eu era do mundão mesmo, eu, Doido. né, eu sou católico porque eu não tinha, Religião. para falar assim, eu acredito em Deus, eu sou católico. Uhum. Mas Deus foi lá. Eu acredito hoje que Deus permitiu que a Larissa se desviasse, que ela fosse lá para me encontrar, para me resgatar,
Porque assim, eu lembro que Não tem nada ao caso. Carnaval de Tudo 2015, tem ô Marcela, um porquê. Carnaval de 2015 eu levei a Larissa para Uruaçu. Primeiro carnaval dela. E a gente brigou e voltou. Quando eu cheguei em Goiânia, a gente falando de voltar e tal, o pai dela falou assim, ó, não é porque você encontrou minha filha nessa situação que eu vou aceitar. Eu quero um homem de Deus para minha filha. Eu quero um homem cristão. Eu quero um homem, um servo de Deus para ser o companheiro da minha filha. E aí eu, apaixonado demais, né, na loirona, Marcela, eu falei assim, Ai, Deus. esse cara sou eu, vamos pra igreja. Vamos Foi pra desse igreja. jeito, Foi Marcela. desse jeito, Desse Marcela. jeitinho. E aí eu lembro que assim, isso foi no sábado, e eu bebia muito, Muito. né? Entendi. Então assim, a última bebida minha, alcoólica, né, foi em fevereiro de 2015. Fevereiro de Olha só. 2015. Foi. E eu fui pra igreja, e assim, e aí já no início de 2016 eu me batizei, foi assim, Deus tinha um Transformou. propósito em tudo, Foi uma sabe? transformação. Deus tinha um Bom, propósito. Nós a gente somos vai- outras pessoas, Marcelo. É, sempre a gente tem que olhar para trás e ver o quanto a gente evoluiu. A nossa comparação é com a gente mesmo, né? Sim. Cada um tem uma trajetória, todo mundo tem as suas adversidades, as suas questões familiares, pessoais, que você tem que passar e superar. Sim. E esse momento aqui é para trazer essas histórias de inspiração. Sim. Eu gostaria de agradecer o que vocês terem vindo, contar um pouco da sua história. Vamos ter que encerrar o bate-papo por conta do tempo. A gente fala muito, né, Mas Marcelo? fala muito. Deixa o Instagram de vocês e deixa, às vezes, algum recado, alguma coisa que vocês querem deixar para a galera aí de casa que tá assistindo. Tá bom. Pode começar, amor. Pode falar você primeiro. Eu queria deixar o recado assim. A gente veio para falar do mercado imobiliário, né? Mas não tem como falar sobre as questões Sim. pessoais aqui. É o que Tá ele tudo trouxe até aqui, junto. né? Faz parte do processo. O mercado imobiliário mudou a nossa vida financeiramente. Se não fosse o mercado imobiliário, eu não poderia ter feito tantos tratamentos caros que eu fiz. Não poderia ter me tratado com o Dr. Leandro, por Sim. exemplo, né? Uma das poucas coisas. Mudou as nossas vidas. É um mercado promissor. A gente cresce. Quem faz o feijão com arroz cresce, né? E assim, somos muito gratos a Adão, que sempre ajudou a gente, que sempre apoiou, que sempre estendeu a mão, né? As meninas do RH, eu era conhecida, né? Sempre me ajudavam, sempre me abraçavam. Larissa, estou com você e tal. E, assim, Marcela, hoje eu sempre falo assim, ó. O que eu e o Tiago temos de bom, a nossa parte boa é Deus. Sem Deus, eu e o Tiago não somos nada. Fica só a parte ruim. Então, assim, louva a Deus. Hoje eu consigo louvar a Deus por tudo que nós passamos, que nós aprendemos, nós amadurecemos e nós somos pessoas melhores. E nós ajudamos outras pessoas. Mas tudo pela graça do Senhor, porque eu poderia estar doente até hoje. Sim. E o Senhor depositou a graça dele sobre nós, porque mereceu ou não mereço, Marcelo. Eu não sou melhor do que ninguém, nenhum de nós somos melhores do que ninguém, né? Então, assim, a vida sem Deus, eu não quero saber como é que ela funciona. Sabe? Não dá. O Senhor, ele é o Deus da nossa casa, ele mora dentro da nossa casa, ele é o nosso pilar, as nossas raízes estão nele. E quando essas raízes, elas começam a envelhecer, elas começam a querer desafirmar, a gente começa a ter problema. Entendeu? Então, assim, nós temos que estar com os nossos 2 pés firmados no Senhor. E isso é a primeira coisa para você ter uma vida próspera. E próspera, eu não falo prosperidade somente de dinheiro. Prosperidade na sua família, prosperidade espiritual, prosperidade na saúde. Prosperidade Abundância é um conjunto exatamente. De coisas boas. Você estar bem, tanto financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É você estar ali com todas essas áreas indo bem. Isso. Né? Isso que é a verdadeira abundância e prosperidade. Exatamente. E deixa o seu Instagram. Meu Instagram é Imóveis com Larissa. Se precisarem de imóveis, estou aqui para atender. O maior prazer, vai ser um prazer atender. Tá, o Instagram dela foi hackeado esses dias, ela perdeu a conta, né? Então é um Instagram novo. Uhum. Meu Instagram é thiagogonçalves.vn, né? E a mensagem que eu quero deixar eu vim parar no mercado como talvez uma alternativa, né?
Antes as pessoas vinham para o mercado imobiliário, tipo, não deu certo em outra coisa, Vou virar vai ser corretor. Já hoje não, né? Hoje eu vejo o Gael falando que quer ser corretor de imóveis. Então, assim, o mercado imobiliário, ele mudou a minha vida e pela primeira vez, Marcela, eu sinto assim, eu tenho uma profissão. Formei em engenharia civil, era vendedor e tal, mas hoje eu falo, não, eu sou o corretor de imóveis, né? Eu tenho o meu CREA ativo até hoje, de engenheiro. Então, quando alguém me pergunta a minha profissão, a gente fala que eu sou engenheiro civil, né? Que muita gente se enche para falar. Eu falo, eu sou o corretor de imóveis, né? E eu vendo, né? Hoje, como gestor, eu tenho uma equipe aí com 20 corretores. E quando eu vou contratar, eu falo, ó, o mercado imobiliário, ele muda a vida. E eu não vou te contar a história que eu ouvi falar, eu vou te contar a minha história. Como que o mercado imobiliário mudou a minha vida. E eu conto tudo que eu passei, eu conto da marmita no sol, eu conto do computador, eu conto da tenda, eu conto das panfletagens, né? Eu É conto das melhor que livro de dificuldades. autoajuda. Né? Eu acho que, porque assim, a gente... Inspira pessoas. Exemplo, né? A Exemplo. gente convence pelo exemplo. Então, o mercado imobiliário, ele hoje, ele proporciona coisas que, de verdade, eu nunca sonhei que eu conseguiria dar para a Larissa, para o Gael. O Gael estuda numa boa escola, nós temos bom carro, nós vamos em bons lugares, a gente come em bons restaurantes. Mas o mercado imobiliário, de fato, e eu vejo uma projeção muito positiva para o mercado imobiliário em Goiânia, né? Nós moramos numa cidade nova, né? Goiânia tem 90 anos, a gente está muito bem localizado, então o mercado imobiliário é lugar de mudar a vida, né? Sim, com certeza. Vamos ter que encerrar devido ao tempo, né? Sim. Agradecer Uhum. novamente aí Muito a obrigada, participação. E quem estiver acompanhando e não seguir o Instagram do Pod Eva, vai lá e segue Pod Eva Off. E também se inscreva no canal Pod Eva. Vamos ficar por aqui, tendo em vista o tempo que está se esgotando. Até mais. Tchau, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Até mais.